A nossa aula de hoje é sobre a aplicação prática da tabela ESC. No entanto, não há como eu fazer a apresentação de uma aplicação prática sem fazer uma revisão teórica, mesmo que essa revisão seja rápida. Portanto, pegue aí o seu caderno, o seu bloco de notas, esteja com toda a preparação para fazer as suas anotações de tudo que eu vou dizer por aqui. A tabela ESC, na prática, será uma aula com um caso que vai servir de exemplo de aplicação com a tabela ESC para quantificação e qualificação da incapacidade laboral. Tabela ESC, para quem não sabe, é uma tabela, esse nome, essa nomenclatura, ESC, vem do escape, no inglês, que significa saída, que significa alternativa, que significa um outro caminho. E a minha ideia aqui é apresentar a tabela ESC como uma alternativa à tabela da SUSEP. Por isso que você vê na tela SUSEP em xeque. Retomando o que já falamos anteriormente, nós precisamos perceber a diferença entre o percentual de perda fisiológica e anatômica nas funções e nas estruturas do corpo e o percentual de perda ou as limitações das atividades da participação, tendo o ambiente como facilitador ou barreira. Essas siglas, essas letras que aparecem no primeiro, já são as letras que identificam os componentes da classificação internacional de funcionalidade. Letra B de Body, S de Structures, estão relacionadas ao corpo, do ponto de vista fisiológico ou anatômico, funcional ou estrutural. E a letra D, Domain, está relacionada às atividades e à participação, enquanto a letra E, Environment, está relacionada ao ambiente, relacionada ao ambiente. Portanto, um percentual de perda nas funções e estruturas não significa o exato percentual de perda nas atividades e na participação. Profissões diferentes exigem atividades diferentes, exigem fatores ambientais diferentes, portanto, duas pessoas com o mesmo problema funcional ou anatômico terão limitações de atividades, portanto, terão graus de incapacidade diferentes, se tiverem especialmente diferentes profissões, ou mesmo se tiverem profissões idênticas com áreas de atuação diferentes. Ou seja, não é tão simples como avaliar apenas o estado do corpo, mas relacionar o estado do corpo com a atividade e com o ambiente. É uma complexidade necessária que nós chamamos de diagnóstico biopsicossocial. Então, a incapacidade laboral não mora no corpo. Não há como você identificar o grau de incapacidade laboral olhando apenas para perdas funcionais e perdas estruturais. Como eu disse antes, a tabela ESC, ela vem, né, como uma alternativa, uma saída, um atalho, um outro caminho para que você, que é assistente técnico ou perito judicial, deixe de usar a tabela da SUSEP para a área trabalhista e passe a usar um instrumento baseado na CIF. Existem outros instrumentos baseados na CIF, a tabela ESC é um deles que eu quero apresentar para vocês. Então, a tabela ESC nasceu da necessidade de existir uma forma de mensuração que pudesse dimensionar a incapacidade laboral, e não meramente a alteração funcional ou anatômica. A tabela ESC não surgiu de repente. Na verdade, existem 3 publicações científicas sobre ela. Essas 3 publicações foram no ano de 2019. Então, o primeiro artigo é Quantificando e Qualificando a Incapacidade Laboral, a nova tabela ESC, foi publicada na revista Imersão. Funcionalidade para o Trabalho e Perícias Biopsicossociais, também apresentando a tabela ESC na revista Síntese Trabalhista e Previdenciária. E tabela ESC Como Calcular, na revista CIF Brasil. São 3 publicações
que falam sobre o processo de criação de testes, apresentam a fórmula da tabela ESC. Todos os 3 publicados em 2019. Você vê a imagem desses 3 artigos, a primeira página de cada um deles. Uma das revistas é da área de Direito, outra da área de Medicina do Trabalho e a outra é da área de Saúde Pública. As 3 revistas têm aí uma publicação, né, publicações sobre ela. Como que essas publicações foram geradas? Foram geradas a partir de uma demanda, uma necessidade surgida em 2017. Nós fomos urgidos a desenvolver algo a respeito disso e criamos um protótipo em 2018. Esse protótipo foi apresentado durante o 3º simpósio de ensino da CIF, que ocorreu em Hamburgo, na Alemanha. Você vê aí a foto, no dia 13 de abril de 2018, onde, juntamente com o portal, a tabela ESC foi apresentada durante esse congresso, durante esse evento. O portal multifuncional da CIF contém a tabela ESC, além de outros serviços. Ela teve 3 fases, tá? Uma fase internacional, como você vê aí à direita. Essa fase internacional foi iniciada lá em Hamburgo, na Alemanha. Esse evento foi com membros do Functioning and Disability Reference Group, que é o grupo de referência de funcionalidade e incapacidade da Organização Mundial da Saúde. É o grupo que estuda a CIF, que revisa a CIF, que ensina a CIF, que pesquisa e que usa. E nessa primeira fase foi aplicado um questionário para que se conhecesse o método de consenso, que conteúdo da CIF seria essencial para ajudar nessa mensuração da incapacidade laboral ou da funcionalidade laboral, se você preferir. Essa foi a fase internacional relacionada ao conteúdo. Depois nós tivemos uma fase nacional a respeito do cálculo. Algumas coisas foram retiradas do cálculo pelos juízes brasileiros. E quando eu falo juízes brasileiros, eu estou dizendo juízes de pesquisa, tá? Que, na verdade, são profissionais técnicos, não juízes de direito. São profissionais que analisaram o funcionamento da tabela, fizeram as suas recomendações e ela, então, foi alterada, foi criada uma primeira, uma segunda e uma terceira versão até o lançamento dessa versão atual, que foi a versão que entrou em uso. Isso não significa que a tabela ESC jamais mudará. Ela pode, sim, ter novas versões, porque o amplo uso pode trazer novas experiências e novas adequações. No entanto, ela já se encontra pronta para uso pelos profissionais, sejam eles assistentes técnicos ou peritos judiciais. A ideia da tabela ESC é substituir o uso da tabela da SUSEP. Nós já estudamos algumas fragilidades e levantamos 5 principais fragilidades da tabela da SUSEP. Aí você vê fragilidades da SUSEP, eu me refiro à tabela da SUSEP, ok? Primeiro, a tabela da SUSEP não possui fundamentação teórico-científica. Até este momento, estou gravando esse vídeo no dia 27 de abril de 2022, esse vídeo que você vê na tela, ele se chama 5 fragilidades da SUSEP, está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/Grupo Brasil. Nesse vídeo aí, eu cito uma fonte bibliográfica que pesquisou fundamentação teórica, fundamentação científica, e nesse trabalho, que é um trabalho de conclusão do curso, ele conclui que não existe nenhuma fundamentação teórica ou fundamentação científica. Se você está aqui assistindo a esse vídeo e conhece uma fundamentação teórica, ou seja, algum trabalho que foi conduzido antes da construção dessa tabela, algo que a fundamentasse, um processo de consenso, um processo de testes, alguma fundamentação na literatura, para que essa mensuração fosse colocada da maneira que é colocada lá na tabela da SUSEP, por favor, comente, esse vídeo deve ficar no nosso canal do YouTube também, escuta, coloque, nós estamos abertos, gostaríamos de conhecer até esse momento, não conhecemos nenhuma fundamentação teórica, nenhuma fundamentação científica
um instrumento que precisa ser usado para avaliar a magnitude de algo, a magnitude de uma perda, um instrumento de mensuração, ele precisa passar por métodos científicos. E não se conhece nada a respeito da tabela de Prevati, tabela da SUSEP, que fale a respeito disso, né? A favor disso. Onde está a publicação? Que revista científica publicou o processo de criação da tabela da SUSEP? Nós não encontramos. Segunda coisa, que é uma grande fragilidade, o arcabouço legal da tabela da SUSEP não tem relação com incapacidade laboral, não tem relação com o direito trabalhista. Ela não foi criada para essa finalidade. Inclusive, existe uma circular que entra na terceira fragilidade, que retira as doenças ocupacionais como objeto da Superintendência de Seguros Privados. Ou seja, se as doenças ocupacionais, por essa circular, não são objeto da Superintendência de Seguros Privados, então a sua tabela também não é aplicável. Uma outra coisa que é um problema técnico, a tabela da SUSEP justamente foca apenas no corpo. Os primeiros slides que eu mostrei mostram as diferenças, apresentam as diferenças entre funções e estruturas do corpo, atividade, participação e fatores ambientais. Esse conjunto é que determina a incapacidade laboral. E a tabela da SUSEP, ela apenas mensura, ou tenta mensurar, de uma forma não fundamentada teoricamente ou cientificamente, a perda da função ou da estrutura do corpo, e determina percentuais para isso. Porém, esses percentuais, em pessoas de profissões diferentes, sexo diferente, de idade diferente, atividades laborais diferentes, tarefas laborais diferentes, essa tabela vai gerar o mesmo resultado percentual. Só por esse motivo, ela não tem aplicabilidade para determinar a incapacidade laboral. Fora isso, os resultados delas são sempre ínfimos, porque se um pedaço do corpo representa um percentual de função, um percentual de estrutura do corpo, a perda parcial vai gerar um percentual sobre outro. Ou seja, se uma parte do corpo é responsável por 20% das funções do corpo, e a pessoa perdeu 50% disso, ela perdeu 50% de 20%. Então, o resultado final é 10. Mas isso não quer dizer que a incapacidade laboral possa ser medida em 10%. Essas coisas não estão relacionadas, estão em campos diferentes. Então, esses resultados e essa análise das fragilidades afastam o uso da tabela da SUSEP para mensuração da incapacidade laboral. Eu posso dizer, inclusive, que esse uso, talvez ele se dê apenas pela facilidade, mas é tão frágil e superficial que, tecnicamente, é difícil concordar com o uso da tabela da SUSEP para esse desiderado. Bom, aqui nós temos agora, vamos começar a apresentar aí os resultados, as soluções, né? A Organização Mundial da Saúde tem uma família de classificações internacionais. E essa família de classificações é dividida em 3 grupos, em 3 subgrupos. O grupo do meio é o grupo de referência, onde nós temos as classificações principais, as classificações que são chamadas classificações de referência da Organização Mundial da Saúde. E aí, você vê a CIF. Ela está em inglês aqui, né? International Classification of Functioning, Disability and Health, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. É uma classificação de referência da Organização Mundial da Saúde. A ideia, no futuro próximo, é usar as 3 classificações de referência em conjunto. A CID, que você vê ao centro, já na sua 11ª versão, a classificação de intervenções, que você vê à direita, e ela ainda está em desenvolvimento, e a CIF. Nós temos uma resolução muito bem escrita no Conselho Nacional de Saúde, publicada em 2012,
sobre a aplicação da CIF. Vejam essa resolução, leiam essa resolução, ela fundamenta muito bem o uso da classificação, usando a terminologia da própria CIF e usando, na verdade, o conteúdo da CIF, né, em suas explicações. Resolução 452 do Conselho Nacional de Saúde adota a CIF para o Sistema Único de Saúde, incluindo a saúde suplementar. Hoje, no Brasil, nós ainda não usamos a CID-11. Mais uma vez, estou gravando esse vídeo no dia 27 de abril de 2022. Atualmente, nós usamos a CID-10 e a CIF. A CID-10 está muito bem fundamentada em todos os sistemas de informação, em muitos sistemas de informação, como, por exemplo, no SINAM, né, que fala sobre as notificações compulsórias. E a CIF, embora não tenha um sistema de informação próprio, ela tem regulamentação própria. A Lei 13.146, de 2015, em seu artigo 2º, toca nos componentes da CIF. Nós temos portarias interministeriais, nós temos a Resolução 452 de 2012, nós temos resoluções de conselhos profissionais. Claro que o arcabouço legal ainda precisa melhorar, ganhar corpo, e ela precisa ter um sistema de informação próprio. Mas muitas clínicas, alguns municípios, já usam a CIF frequentemente, algumas universidades ensinam, e isso é muito bom. A CIF serve para que se faça um diagnóstico biopsicossocial. Diagnóstico é um processo de dividir dia para conhecer, nose. Então, diagnóstico é um processo de dividir para conhecer. Dividir do quê? Dividir dentro desse modelo. Uma pessoa não tem apenas um problema identificado em um exame, né? Que você pode ver aí como doença, transtorno, como você quiser, uma lesão do manguito rotador, como nós vamos ver hoje. Ela também tem limitações de atividades, ela também tem restrição da participação, ela também tem funções e estruturas do corpo prejudicadas, muitas vezes não só aquelas que estão relacionadas ao manguito rotador, como aqui o exemplo que eu estou dando, os fatores ambientais, positivos e negativos, quer dizer, tudo isso, na verdade, funciona dentro de um modelo multidirecional e multidimensional. Então, a CIF traz tudo para uma análise mais completa e mais complexa. Nós estamos falando sempre de perícia complexa. Okay? Então, o diagnóstico precisa ser biopsicossocial, ou seja, ele precisa ter essa abrangência ampla. Tá? E para dimensionar, quantificar, qualificar a incapacidade laboral, também você precisa dessa abordagem ampla. Aqui nós temos CID, nós temos CIF, e nós temos os fatores pessoais que não são codificados, mas óbvio que eles fazem parte dessa análise. O que está circulado em azul é o que nós chamamos de funcionalidade. E seguindo em frente, eu vou indicar para vocês alguns vídeos. Existe uma playlist no nosso canal que se chama Aplicação da CIF. É uma série de aulas, esse daí é o primeiro vídeo, e fala sobre a aplicação da CIF, já citando um processo, tá? Um processo trabalhista. Muito interessante essa sequência de vídeos, para que você compreenda a CIF como um todo e não apenas como um sistema alfanumérico, mas como um jeito de pensar, uma forma de escrever e de falar. Vamos para o nosso exemplo, vamos para a nossa aplicação prática da tabela ESC. Essa minha apresentação está baseada em um outro vídeo, que também está aí na tela do nosso mesmo canal. O vídeo se chama Indústria Pneumática, por que não usar a tabela da SUSEP? Tá? Ele está lá à disposição. Então, nós vamos fazer aqui um rápido exemplo usando a tabela ESC. Qual que é o nosso caso exemplar? Nós estamos falando de um trabalhador da indústria pneumática que teve lesão do manguito rotador, fez uma cirurgia, mas não se recuperou completamente e tem perda de 25% da mobilidade articular. Nesse nosso exemplo, é nexo causal. Tá? Eu não estou falando aqui, para não complicar o nosso exemplo, que é o nexo concausal, pré-existente ou
concorrente ou superveniente, que seja de grau 1, 2 ou 3, não estou entrando nisso. Vamos considerar que é nexo causal. Nós temos, naquela série de vídeos, uma abordagem sobre o nexo, mas não é agora o nosso foco. Para isso, nosso exemplo é nexo causal, tá bom? Então, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia do que é a indústria pneumática, você pode ver a foto ali em cima, um trabalhador que está olhando para cima, ele realmente precisa usar os movimentos dos ombros, ele está em pé, precisa permanecer em pé, tem que ter estabilidade. Existem, claro, outros movimentos, né? Apenas uma foto para demonstrar. E na foto de baixo, o exemplo de o que seria uma lesão do manguito rotador. O manguito rotador não é um músculo, na verdade é um conjunto de músculos. E esse conjunto tem uma função específica de estabilização e também de movimento. Aí você vê a lesão. No nosso caso, já é um caso pós-cirúrgico. Então, já foi emendado aí, né? Já foram colocados alguns fiozinhos e nós não temos mais a lesão aberta desse jeito, mas mesmo assim, o trabalhador tem uma sequela de movimento. Na tabela da SUSEP, a perda de 20%, ela vai representar 20%? Não. Porque o braço representa um percentual do corpo. Se fosse uma perda funcional ou estrutural completa, então seria 20%. Agora, se não é uma perda completa, é uma perda de 20%, como é que a gente calcula com a tabela da SUSEP? Ora, perda de 20% de uma parte do corpo que vale 20%. Então, é 20% de 20%, ou seja, 4. E muitas vezes esse é o resultado que o perito, ou às vezes até o próprio assistente técnico, indica para o juiz como percentual indenizatório, 4%. Vamos ver como é que esse caso funciona na tabela ESC. Eu estou mostrando aqui que a tabela ESC ela está disponível para cálculo automático no portal, portaldacif.com.br. Portaldacif.com.br. O portal da CIF tem cursos sobre a CIF, tem prontuário eletrônico com a CIF, tem revista científica da CIF, tem emissão de laudos para as reservas legais, né, as chamadas cotas, PCD, vulgarmente chamadas assim, e tem a tabela ESC. Mas para nós aprendermos aqui, eu não vou usar de forma nenhuma o automático, tá? Eu vou mostrar para vocês no arquivo Word como que é a tabela ESC. A tabela ESC começa com perguntas. E essas perguntas, na verdade, vão apenas evidenciar alguns problemas que você, perito, você, assistente técnico, identificou no caso. Você visitou o local de trabalho e você vai simplesmente responder para levantar isso, para fazer parte do seu relatório. A tabela ESC ela vai ocupar 2 ou 3 páginas do seu relatório final. O seu relatório final vai ser muito maior que isso, né? Claro. Essas informações, na primeira versão, elas geravam diferenças no percentual indenizatório, na recomendação do percentual indenizatório. É o juiz quem vai decidir isso, mas aqui essas perguntas, elas geravam recomendações na primeira versão, mas isso, na segunda etapa da pesquisa, na etapa brasileira, isso foi retirado, tá bom? Então, são 2 blocos de perguntas sobre os fatores ambientais, todos identificados com categorias da CIF, né? Falando, obviamente, das normas regulamentadoras e de alguns aspectos ergonômicos. Mas isso é meramente informativo. E aqui começa, de verdade, a tabela ESC. Quem usa a tabela ESC precisa conhecer a CIF. Isso que eu estou grifando aqui não são coisas que estão já colocadas. Para colocar esses códigos, o avaliador precisa conhecer a CIF. Ele já avaliou o caso, ele já abriu o livro da CIF e ele identificou com de 3 até 7 códigos as principais atividades limitadas desse trabalhador. E qual é o grau de limitação? Tá? Por isso que está o número 4 aqui. Tá? Esse é o número 4, vai de 0 a 4.
é o grau de limitação, e aqui o grau de limitação no quê? Nesse meu caso, eu posso usar até 7 códigos. Eu só precisei usar 6. Eu posso usar de 3 a 7. Então, quem decide isso? É o perito que está avaliando o caso. É ele quem sabe. É o assistente técnico, é ele quem sabe. Então, ele vai descrever quais são as atividades relacionadas ao trabalho que agora a pessoa, depois do seu problema, ela tem dificuldade. E esse grau de dificuldade também precisa ser medido. Tudo isso daqui, tanto a identificação dos códigos quanto a identificação dos graus, tudo isso precisa estar com as respectivas justificativas no seu texto. Você que é assistente técnico, você que é perito. Por que você está colocando isso? Você vai ter resultados de exames, fotogrametria. Eu não sei se você filmou ou fotografou o local de trabalho, mas você precisa, obviamente, comprovar que o que você está colocando aqui é verdade. Ok? Depois vem perguntas prontas. Essa primeira parte aqui é a parte mais difícil. Né? Exige conhecimento da CIF. Aqui não. Aqui, na verdade, você só vai responder com o número 1 as perguntas que estão aqui já identificadas previamente com os seus respectivos códigos. Bom, veja que aqui nós estamos somando, né? Então, você tem a soma desse primeiro quadro e a soma do segundo quadro. Por que aparece menos 1 aqui? Nos artigos você vai entender isso. Durante a pesquisa, essas perguntas foram colocadas de forma que as pessoas que avaliaram entraram num consenso de que algumas delas podem ser confundidas umas com as outras ou até representar umas às outras. Ou seja, algumas perguntas aqui podem ser fundidas. Então, para equilibrar essa possibilidade de fusão, nós sempre fazemos o total, que aqui deu 3, tá vendo? Mas subtraímos 1 para fazer a compensação. Então, a soma do primeiro quadro deu 24, que é o SIU, e a soma do segundo quadro, que é o SPS 2. Temos algumas outras perguntas, vamos entrar no outro quadro, que é o DF, déficit funcional, e também vamos aqui apenas responder com o número 1, quais são as alterações que o trabalhador apresenta. Por exemplo, esse trabalhador não tem problema na visão nem na audição. Então, aqui vai ficar em branco. Ele não tem dificuldade na comunicação, nem no cuidado pessoal, nem nas interações pessoais. Então, ficou em branco. Mas ele tem aqui, ó, ele apresenta. Então, o 3 é o DF. Okay? Então, você está notando aí que o SIU deu 24, o SPS deu 2 e o DF deu 3. E aqui algumas perguntas sobre os fatores ambientais. Simples. Tinha tecnologia adequada, sim ou não? Se o ambiente atitudinal era satisfatório, sim ou não? Isso vai depender de uma análise detalhada, né? Do trabalho e do ambiente do trabalho. Bom, e aqui deu 1. Bom, terminamos o preenchimento da primeira parte. Agora nós já podemos calcular. Quando vocês olharem nos artigos, vocês vão conhecer a fórmula da tabela, que é essa daqui, ó. Percentual da incapacidade laboral, PIL, é a constante de funcionalidade mais a soma dos qualificadores de incapacidade laboral, vezes 3 e vezes 3 novamente, somando com, aqui nós vamos falar da participação social, do déficit funcional e dos fatores ambientais. Sim? Apenas substituir. A constante é sempre 4,9. Tá? Nos artigos você vai entender por que todas as pessoas têm algum grau de perda na funcionalidade. E essa perda habitual, ela não necessariamente está relacionada com o trabalho, mas ela corrobora, colabora, e às vezes a incapacidade laboral entra em determinado grau que se soma com aquela esperada. E isso precisa ter aí uma compensação na fórmula. Tá? Então, eu simplesmente substituí os resultados e cheguei no percentual de 36,77%, que é o percentual
de incapacidade laboral vivenciado pela pessoa. Significa que a indenização será de 36,57? Isso depende do nexo. E o nexo é a segunda etapa. A segunda etapa é que vai determinar qual é a recomendação do percentual indenizatório. No nosso caso exemplar, né, nós estamos falando que é um nexo causal, ou seja, o trabalho é totalmente responsável pela incapacidade laboral. Foi o trabalho que gerou a lesão. Não existe nenhuma outra causa, não tem nenhuma concausa, nada concorrendo com isso. Não tinha nada pré-existente, não tinha nada que ocorreu depois. No nosso caso foi uma cirurgia, mas a lesão propriamente dita foi causada pelo trabalho. Estou considerando nessa análise nexo causal. Tá? Então, se é nexo causal, sim, o resultado da incapacidade laboral é o mesmo para a recomendação da indenização. Por que você colocou incapacidade grave aqui? Simplesmente olhei na tabela. Até 40%, entre 24 e 40, é incapacidade grave. Então, como deu 36, eu estou nessa margem, incapacidade grave. E esse foi o nosso exemplo de uso da tabela ESC. Veja como ela aborda muito mais coisa do que apenas o corpo. Ao comparar a tabela da SUSEP, que no nosso exemplo deu 4%, a tabela ESC deu 36%. Repito aqui, o percentual indenizatório depende da avaliação do nexo. O nexo pode ser causal ou concausal. No nosso caso, foi nexo causal. Por isso, o percentual é idêntico. O percentual da incapacidade laboral é o mesmo da recomendação da indenização, porque é nexo causal. Se fosse concausal, aí teria que fazer uma outra análise. Você precisa determinar, você quer perito, você quer assistente técnico. Se a concausa, né, é pré-existente, concorrente, superveniente, qual que é o grau dela, quanto que ela contribui, o quanto que o trabalho contribui para que essa incapacidade laboral ocorra. Aí é muito simples, né? Se o trabalho for responsável por 3, né, ou seja, 75%, 50% e 25%. Então, vamos supor que fosse concausal grau 2. Aí, embora a incapacidade laboral seja 36,77, o trabalho é responsável só por metade no grau 2. Então, a incapacidade, embora seja 36, não vai gerar uma recomendação de indenização de 36, mas de metade de 36,77. E se o trabalho é responsável por metade, é grau 2, a indenização vai ser metade de 36,77. Agora, com vocês, nós vamos dividir vocês em turmas, para que vocês respondam a essas 4 perguntas, e depois nós voltamos com o líder de cada grupo para a discussão. Meu nome é Eduardo, aí estão os meus contatos, os meus e-mails, o WhatsApp do Grupo CIF Brasil. Estou à disposição de vocês, tanto por esses contatos, como também via portal multifuncional da CIF. Você também vê na tela aí ao final, cifbrasil.com.br. São 2 formas de você entrar no portal. 3 formas, né? cifbrasil.com.br, portal da cif.com.br ou no aplicativo Android, portal multifuncional da CIF. Um abraço e até o próximo vídeo.